Disseram que esse mede personalidade. Sei lá. Eu não entendo nada dessas coisas. Mas eles devem estar vendo alguma coisa útil ali. Olá, eu sou a Suzana do Como Eu Vou. Como você vai? Eu tô tentando tirar minha carteira de motorista de avião, o famoso brevet. Nessa primeira parte vou falar o que precisa ser feito antes de começar as aulas práticas. E eu também vou falar quanto que essa parte custa, é claro. Mas bem, como é que começa a realizar esse sonho de sair voando? Bem, primeiro você faz 18 anos e aí depois você decide o que exatamente você quer pilotar. Se você quiser pilotar avião, você começa com a licença de piloto privado, que se chama PP. Aí, se você quiser pilotar helicóptero, tem a licença de piloto privado de helicóptero, ou PPH. Só que muitas vezes o pessoal de helicóptero costuma começar com a de avião, porque helicóptero é um negócio um pouco mais difícil. Agora, tem uma categoria diferente, que é um pouco mais simples, que se chama CPA. Essa daqui é para você poder pilotar aeronaves que o pessoal chama de aeronave leve esportiva. Geralmente é um tipo de avião que ele é um pouco mais leve e ele carrega no máximo 2 pessoas, ou então são esses tri. E aí também tem licenças específicas se você quiser pilotar balão ou se você quiser pilotar planador. Aí depois que você decidiu isso, você começa a correr atrás da licença que você quer para poder voar. E aí a primeira licença que você pega não deixa você trabalhar com isso. Você só vai poder pilotar, por exemplo, se for seu, se for de um amigo seu. Se você quiser pilotar para ganhar dinheiro, aí depois você faz tipo um upgrade dessa licença que você começou. Mas e aí, como eu quero conseguir realmente pilotar avião, não esses muito pequenininhos, mas um avião que seja um pouco mais grandinho ali, 4 pessoas, alguma coisa assim, eu tô tirando a licença de piloto privado. E aí, como é que funciona, né? No caso, você faz uma prova teórica, você faz um exame médico, você faz aulas práticas e depois uma prova prática. Ou seja, de certa forma, olhando assim de bate-pronto, parece muito parecido com tirar a carteira de motorista. Mas é aqui que acabam as semelhanças, porque cada um desses passos é bem diferente quando a gente pensa em avião. Primeiro eu vou começar aqui falando da parte teórica. Diferente da de motorista, que você precisa ali fazer 45 horas de aula dentro de uma sala de aula e tudo mais, no caso de avião não precisa. Nessa licença primeira, que é a de piloto privado, não tem obrigatoriedade de aula para a parte teórica. Então você pode simplesmente marcar a prova e ir lá e fazer. Esse negócio de não fazer aula até parece ser bom, né? Porque aquelas aulas de motorista, nossa, convenhamos, né? 45 horas é meio muito. Só que assim, esse conteúdo que eles pedem pra você saber da prova de piloto privado, ele é tão complexo, ele é tão cheio de detalhezinho e tal, que você fazer uma aula ajuda bastante. Assim, a não ser que você seja muito dentro desse assunto, eu recomendo fazer um curso antes de tentar a prova. E aí, pra fazer esse curso, tem muitas opções por aí. Tem esses mais tradicionais, presenciais, e tem um monte que são online. Tem até um desses cursos de piloto privado que quem tá lá como professor é o Fernando, do canal Aero, que é muito massa. E ainda uma das matérias, quem dá a matéria é o Lito, do Aviões e Músicas. Então, assim, depois que eu descobri que esse curso existia, eu achei muito interessante. E esse, em específico deles, o preço dele tava bem interessante também, que ele custa R$ 799 por ano. E aí, se você precisar do curso por mais de um ano, você tem que pagar de novo. Mas geralmente um ano é suficiente pra você conseguir estudar, fazer a prova e tudo mais. O que eu acabei fazendo, eu acabei contratando em outro lugar e eu paguei R$ 1.500 no curso. Ou seja, eu fui trouxa, né? Devia ter pesquisado melhor antes de começar. E uma coisa boa de você assistir online é que você aperta aquele 2x assim de velocidade e aí a coisa anda muito mais rápido. Mas muito do estudo que você vai ter que fazer não é só assistir a aula, e sim fazer muito exercício. Você vai ter que fazer muito exercício. É uma prova que ela é muito cheia de pegadinha, ela é muito cheia de decorebinha. E eles perguntam, qual é tal coisa? E a qual é tal coisa tava naquela nota de rodapé que você falou, nem precisa ler. Tem vezes que a questão pede uns negócios que tava assim, tipo, no cantinho do livro e você tinha que ter decorado aquele cantinho. Então o esquema é realmente esse, tipo, decorar o livro, fazer muito exercício para você conseguir pegar o estilo da prova. Mas e aí, quais são essas matérias que eles exigem? Vou mostrar aqui rapidinho todas elas. Tem teoria de voo, que é a parte teórica do voo, então esse aqui é sobre basicamente a física do avião, a física do voar, você aprende por que o fluxo de ar faz diferença, como é que funciona essa coisa das diferenças de pressão em cima e embaixo da asa para ela conseguir voar, então tudo isso é ensinado durante a teoria de voo. Meteorologia, porque o tempo e o clima influenciam muito no seu voo. O tempo todo. Tem dia que você não vai conseguir voar porque afinal o tempo tá muito ruim. Então nessa matéria aqui você aprende mais sobre isso. E aí você também aprende a interpretar os boletins de tempo. Porque quando você não é piloto e você tá procurando uma previsão do tempo, você tem aquele solzinho, você tem aquela nuvenzinha e ele fala, vai chover amanhã. Mas quando você é piloto, a previsão do tempo vem desse jeito aqui.
Ou seja, você precisa conseguir ler essa sopa de letrinhas, e é nessa matéria que você aprende. Regulamento de tráfego aéreo. Essa daqui é a matéria mais decoreba de todas, porque isso daqui é um bando de regrinha que você tem que aprender. Você tem que saber quais são as regras de, nossa, como é que você consegue pousar num determinado aeroporto, como é que você consegue fazer o circuito de voo, como é que você fala no rádio, quais são as leis do ar. Conhecimentos técnicos. Aqui você aprende sobre mecânica de avião, você sabe como o motor funciona. Eu achei super interessante o conteúdo da matéria, porque eu consegui aprender bastante sobre motores, mas é muito decoreba também. As coisas que eles exigem na prova é menos sobre o funcionamento do motor e mais sobre, tipo, nomes específicos de coisas que estão dentro do motor. Então é meio mala, assim. E por último, tem a matéria de navegação, que, na minha opinião, é a mais útil de todas, que é você pegar o mapa, como esse mapa aqui atrás, ó. Esse mapa aqui atrás é um mapa de navegação. E aí como funciona? Você basicamente tem a sua bússola, você tem o seu mapa, e aí você aprende como você ir de um lugar para o outro usando bússola e mapa de papel. E assim, mesmo em tempos de GPS, é importante você ter esse conhecimento. E essas são 5 matérias que precisa para conseguir fazer piloto privado. E aí é interessante porque essa prova teórica o pessoal chama de banca. O nome que todos os caras de aviação usam é banca. E parece que essa prova tem esse nome porque antigamente ela realmente era uma banca, tipo aquelas bancas de mestrado, assim, que você tem que apresentar para uma série de pessoas que estão sentadas ali. E aí eu vi os caras falando banca, banca, banca. Eu tava jurando que eu ia ter que apresentar esse negócio, eu tava morrendo de medo, até que eu descobri que é uma prova de xizinho mesmo, dessas bem normais. E aí quando você decidir fazer sua prova, você tem que entrar no site da ANAC para você poder fazer seu código ANAC, e esse número vai ser esse tipo seu RG do ar, assim, todo mundo vai pedir esse número para você, ele é importante, você só entra no site e faz. E aí para fazer a prova, você entra no site, fala qual prova que você tem que fazer, você paga uma taxa de um boleto que ele emite ali, e aí depois você só faz no dia e a hora que você conseguiu marcar. Uma vez que você pegou, marcou tudo bonitinho, você vai lá fazer a prova, eles pediram pra eu levar, assim, caneta, lápis, borracha, um monte de coisa. Mas deixar mesmo, eles só deixaram eu entrar com o computador de bordo. E computador de voo é esse negócio aqui, ó. Vou mostrar que nem blogueira aqui, assim. Esse negócio aqui é um computador de voo. Você tem aqui algumas transformações de unidades, você consegue transformar, tipo, milha náutica em quilômetros. E aí aqui atrás dele você consegue fazer correções na trajetória de acordo com o vento que você tá medindo. E imagina só, hoje em dia tem GPS. Imagina o pessoal tinha que fazer tudo com um mapa, uma bússola e um pedaço de papelão que gira. E aí quando você chega lá, a prova você faz num daqueles cubículos de telemarketing, sabe? Que tem tipo 3 paredinhas e um computador no meio. É bem isso o lugar de fazer a prova. São 5 matérias, são 20 questões de cada matéria e aí dá 100 questões. E aí depois que você vai, responde todas as 100 questões, acerta pra finalizar, ele mostra a sua nota na hora. Então, das 20, você tem que acertar 14, você pode errar só 6. Se você acertar 13 ou menos, você fica de segunda época. E aí, o que é essa segunda época? Você basicamente refaz as provas que você bombou. E aí, quanto é que custa pra fazer essa prova, né? Porque é claro que não é de graça. Pra fazer essa prova, custa R$68, mais ou menos ali, por matéria. Eu paguei R$341 no total para poder fazer as 5 matérias. Se você ficar de segunda época, você tem que pagar esses R$68 de novo por matéria que você ficou de segunda época. E aí você passar nessa prova é um requisito obrigatório. Você realmente tem que passar nela para você poder fazer as aulas práticas. Só que não são todas as aulas práticas que você precisa obrigatoriamente ter passado nessa banca que eles chamam. Você pode voar até 15 horas antes de você ser aprovado na prova teórica. Então você consegue já começar de cara a voar antes de você ser aprovado na prova teórica. Só que para você já começar assim de cara a voar, você não simplesmente chega na escola, paga as horas e voa. Você precisa de um certificado médico, você precisa de um negócio que o pessoal chama de CMA, que é o Certificado Médico Aeronáutico. Sem isso você não pode voar nem as aulas. Só que assim, esse certificado você pode tirar ele assim antes de você fazer qualquer coisa. Como uma pessoa trouxa que sou, só descobri que eu precisava desse negócio para fazer as aulas depois que eu já tinha comprado as horas. Eu achei que esse negócio só precisava para fazer a prova prática, mas não, precisa para fazer também as aulas. Então eu acabei atrasando todo o meu processo de tirar brevet. E aí quando a gente pensa em tirar a carteira de motorista, a gente lembra, né, que tem aquele exame médico, que o médico meio que olha pra sua cara e não faz mais nada, tem aquele exame de vista que o cara pisca uma luz na sua cara, e tem aquele psicotécnico que você tem que fazer uma linha, tem umas paradas assim, né? É um pouco parecido, mas é mais complexo no caso de avião. Mas aí você começa fazendo um bando de exames. E aí eu vou falar aqui quais são esses exames.
Glicemia de jejum, hemoglobina glicada, ácido úrico para maiores de 35 anos, colesterol total e frações, triglicerídeos, creatinina com jejum de 12 horas, hemograma completo, dosagem de beta-HCG para mulheres, tipagem sanguínea e fator RH, ureia, urina tipo 1, eletroencefalograma, teste ergométrico, radiografia do tórax, audiometria, odontograma e radiografia panorâmico-odontológica. A parada é para ser um check-up bem completo mesmo. E aí, depois de fazer os exames, você precisa passar por uma perícia clínica e oftalmológica, uma avaliação psicológica e uma avaliação psiquiátrica. Tudo feito por médicos licenciados, eles vão pegar e digitar lá tudo os resultados para a ANAC, e aí depois a ANAC divulga no site deles se você está apto ou não a poder começar as aulas práticas. E aí, para começar, o melhor jeito é procurar uma clínica especializada. Tem um monte de clínica que tem um pacote fechado já que você paga de uma vez, e aí já tem todos os exames, todos os médicos, tudo incluso, você vai num dia só e faz tudo. Só que assim, pode ser num dia só, mas não costuma ser num lugar só. Muita clínica não tem todos os exames no mesmo lugar. A clínica que eu fui, por exemplo, ele tinha aquele exame de teste ergométrico, que é o de correr na esteira, também tinha o eletrocardiograma, tinha os de sangue, só que ele não tinha, por exemplo, os de raio-x, que eram feitos em outro lugar, aí eles também não tinham a audiometria, que era feita em um outro lugar junto com aqueles que eram de dentista. E aí, por último, a radiografia panorâmica é num terceiro lugar. Não é um lugar só que faz tudo, eram 4 lugares que faziam tudo. Então você acaba perdendo o dia inteiro mesmo pra fazer esse negócio. E os lugares não eram um pertinho do outro. A soma de trajeto de um lugar pro outro deu 15,5 km. Ainda bem que eu fui de moto, porque aí eu conseguia sair de um lugar e rapidinho tá no outro. Senão, provavelmente eu não teria conseguido fazer todos os exames no mesmo dia. Mas pelo menos assim, a clínica que eu fui, eles deixavam eu enviar os exames por e-mail. Então ficava mais fácil eu conseguir fazer em outro dia e depois só enviar para eles o resultado. Mas e aí, como é que são essas avaliações, perícias, essas coisas todas? Bem, vamos lá. Vou começar falando da psicológica. A avaliação psicológica é um bando de testezinhos que você tem um tempo fixo para fazer cada um. E é super parecido com o psicotécnico de carro. O primeiro deles, eles deram um livrinho que tinha várias formas, assim, aí tinha um buraco que tava faltando, e aí você tinha que ver qual das opções era a forma que tava faltando o buraco. Eles disseram que esse é para poder ver a sua capacidade lógica. O segundo teste, eles te davam uma folha assim com um desenho, com vários desenhos de várias coisas. E aí você tinha que memorizar aquilo, você só ficava um tempinho com aquele desenho, eles levavam o desenho embora e aí você tinha que escrever todas as coisas que você lembrava. Esse era um teste de memória. Depois disso, eles deram uma folha que tinha um bando de triangulinho pra cima, pra baixo, pros lados, assim. E ele tinha uns 3 triangulinhos de referência, você precisava na folha de baixo encontrar todos os triangulinhos que estavam em cima. Eles disseram que esse era um teste de atenção. E aí, por último, eles deram uma folha em branco pra mim, e aí tinham 3 tracinhos, e aí tinha que fazer igual aqueles tracinhos durante um tempão, assim. Aí você tinha que, tipo, fazer e ficar um tempão fazendo tracinho. Disseram que esse mede personalidade. Sei lá. Eu não entendo nada dessas coisas. Mas eles devem estar vendo alguma coisa útil ali. E aí depois eu fui pra avaliação psiquiátrica, que é basicamente um cara perguntando pra você sobre histórico de doença mental na família, se tem alguma doença mental, você teve alguma doença mental de tratamento relacionado a isso. Então ele faz perguntas bem relacionadas à saúde mental sua. Não pareceu ter nada demais, eu só espero que não tenha aquelas coisas tipo, você piscou o olho 7 vezes, então com certeza você é maluca. Espero que não tenha nada disso, eu também não sei como essas coisas funcionam. E assim, muitas vezes eu fico com medo de psiquiatra, porque o cara fica olhando pra você assim, com um olhar incrível de que tá te julgando o tempo todo, só que o cara não reage a nada do que você fala. Dá um medinho, sabe? Mas fora isso, é bem simples. Aí por fim tem a tal da perícia clínica e oftalmológica. O pedaço do oftalmológico é bem basicão, assim, ele pede pra você ler umas coisas meio longe, aí ele bota um óculos escuro que parece meio que um óculos 3D, assim, você, aí ele dá um livrinho pra você, que tem umas coisas meio 3D mesmo, que você tem que falar pra ele o que é. Aí depois disso ele vai fazer a avaliação clínica, ele olha a sua garganta, ele bate aquele martelinho no seu joelho pra ver se levanta, sabe, do reflexo, aquilo é mó legal. É um negócio bem simplinho assim mesmo. Aí depois dessa dança toda, dessa coisa toda, aí eles mandam todos os seus resultados pra ANAC e aí você reza, pra ver se ninguém achou nada esquisito no seu histórico médico. Aí uma vez que o seu CMA já tá bonitinho ali no site, você já pode começar a voar. E aí quanto que custa isso tudo, né? Na clínica onde eu fui, o pacote com todos os exames, exceto o raio-x panorâmico, custava R$ 638 no dinheiro ou R$ 656 parcelado. O raio-x panorâmico não estava incluso, e aí se você pagava parte direto na outro lugar que você ia,
e esse dava R$67. Ou seja, dá R$705 mais o preço de ida e volta para você ir em todos os lugares. Agora, se você já tem os exames e você vai lá só para essas avaliações psicológicas e tal, são R$398. E aí, isso foi tudo que eu fiz até agora. Agora eu tô num ponto em que eu posso começar a voar de verdade. Se eu tivesse começado hoje, a primeira coisa que eu teria feito seria esse CMA, porque aí eu já poderia voar essas primeiras 15 horas enquanto eu tô estudando o teórico. E aí é legal também porque você cria uma convivência em volta daquilo, você vê aquilo funcionando na prática, ajuda você a dar uma absorvida no material. E aí, se eu tivesse feito isso, agora faltariam só 30 horas de voo, porque são 45 horas de voo para você conseguir tirar a licença, mais 2 horas que são a prova, então dá umas 47. Mas já que o ano tá acabando e agora tá todo mundo de férias, eu vou acabar ficando por um tempo aí só no Flight Simulator. Se eu dar a louca de mostrar as minhas barberagens online, eu vou deixar o link aqui na descrição. E aí termina esse pedaço, você pode começar a voar, tem que comprar a hora de voo, né? Quanto é que custa essas horas de voo? Esse pedaço eu vou deixar pra parte 2, que eu vou gravar depois que eu já estiver voando. Até lá, você se inscreve aqui no canal pra poder acompanhar. E bem, por hoje é isso. Tem algum conhecido seu que tem curiosidades sobre saber como funciona pra virar piloto? Manda esse vídeo pra ele. Um abraço e tchau, tchau. Eu coloquei esse negócio aqui no piloto automático, então eu não tô dirigindo agora. Esse aqui é realmente o Flight Simulator, aquele novo da Microsoft. E uma coisa muito louca que tá acontecendo aqui, tem hora que aparece aqui embaixo da tela, é que tem outros voos em tempo real que ele tá mostrando ali. Então acabou de aparecer uma mensagem de rádio do voo da Azul, que tá passando mais ou menos no mesmo lugar que tá a rota daquele voo ali voando. Esse jogo é uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida. E eu tô muito empolgada em conseguir jogar ele.